Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Hoje trabalharemos aqui com a lição 3, uma família como a sua, um Deus como nenhum outro. E esta lição faz parte aí de mais um estudo feito na EBD, na revista LPD, Lições da Palavra de Deus, revista essa da editora Central Gospel, tá? E para dar início a mais uma aula, eu gostaria de estar agradecendo a todos vocês que nos estão auxiliando ao longo desse trimestre. Meu querido amigo, irmão, o Diácono Alex Leira, também louva a Deus pela vida da nossa irmã Magna Borges, tem nos auxiliado muito aqui. Deus abençoe, varão, em nome de Jesus. Temos também o nosso irmão Weberton Barcelos, que é um parceiro aqui do canal há muito tempo. Deus o abençoe, profeta. Uma honra ter você conosco. Nosso irmão também Jorge Gonçalves, é uma honra sempre tê-lo aqui em nosso canal. A todos quantos têm nos auxiliado, um grande prazer. Que Deus em Cristo abençoe a todos poderosamente. Vamos começar então a nossa lição aí, texto bíblico básico. Está lá em Gênesis capítulo 28, versos 10 a 15, e também em Gênesis, e também o verso 20 ao 22. Temos também aqui nosso texto áureo, que está a princípio em Gênesis capítulo 28, no verso 16b, e diz: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. O nosso comentário, a palavra introdutória, nos irá dizer aí: nesta lição, a partir do episódio em que Jacó foge da ira de Esaú, compreenderemos algumas lições que os desertos nos trazem e as virtudes que Deus faz suscitar no homem a quem ele pessoalmente se revela. Então, como a gente já pôde observar aqui, essa lição, queridos, ela vai trazer um pouco aí da vida de Jacó, ela vai trazer um pouco desse episódio terrível, trágico, que quase culminou aí num algo pior, que foi esse engano dele para com seu irmão, tudo isso, tudo que aconteceu, como se impactou de maneira negativa na situação dele na casa de Jacó, na família dele. A gente vai tentar, examinando esse texto, examinando um pouco sobre essa história, aprender e entender como é que Deus trabalha mediante as situações difíceis. Porque nós sabemos que a partir daí, Jacó, é claro, ele se viu obrigado a fugir, e foi foi durante essa fuga, nesse momento aí, que Deus se revelou para Jacó. E a gente precisa usar esse texto, compreender esse texto, a fim de entendermos também que Deus se revela a nós nas situações mais controversas e adversas da nossa vida. Tá? Deus está conosco, que é isso que a gente vai estar aprendendo um pouquinho mais dentro desta lição. Eu convido a você a estar comigo aqui, você que é amigo, parceiro, companheiro aqui desse canal, convido a você a estar conosco também, mais um estudo, mais uma aula. Você que está chegando agora, de repente não conhece ainda o canal, dê a nós aí, glória a Deus, esse voto de confiança para que a gente juntos caminhe aí estudando e conhecendo mais acerca do reino, acerca do evangelho. É claro, eu sempre digo aqui que a gente precisa examinar tudo. Então, tudo que vai ser dito, tudo que você vai ouvir aqui, leia, busque a luz da Bíblia Sagrada, porque eu não quero ser o dono da verdade. O dono da verdade é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente está aqui só para estudar e aprender. Então possa ser, claro, que alguma coisa que a gente venha dizer, talvez acaba fugindo. Então é bom que você que está assistindo aí faça esse exame. Não é porque eu estou aqui, Fernando Aquino, dizendo que tem que ser, que deixa de ser, que você vai simples e tão somente concordar. O necessário é fazer como os bereanos, analisar tudo que será dito aqui à luz da palavra de Deus. Acho que dito depois disso a gente já pode começar então aí. Então o ponto, gente, para essa lição é entender um pouco sobre a vida da família de Jacó, a saber seu pai Isaac, sua mãe Rebeca, seu irmão Esaú, é claro, um pouco de como culminou, o que gerou essa história aí. E a gente vai estar vendo aqui como Deus se revelou a ele. Então nós temos aqui uma ilustração, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho daquilo que aconteceu nesse episódio, na qual ali Jacó meio que compra, intenta comprar o direito de primogenitura de seu irmão Esaú, que havia acabado de chegar de uma caça muito faminta. E falar um pouquinho mais sobre isso já, só para ilustrar aqui essa imagem, para a gente ter um início aqui. E o ponto é entender o primeiro tópico, diz assim: lições do deserto. Vamos ver um pouquinho, gente, do que Deus tem para falar com nossas famílias, porque a gente nunca pode esquecer um detalhe. A gente vai trabalhar agora, então eu gosto de parar antes de falar. Trabalharemos textos bíblicos, vamos ver a história de uma família agora, mas o mais importante é entender como tudo isso vem a impactar na nossa vida, nossa história, nossa família. E estudando um pouco da família de Jacó, a gente vai acabar tendo aquilo que eu gosto de chamar até de um privilégio. Qual seria? De fazer
uma espécie de autoanálise da nossa vida, da nossa família. Porque muitas vezes a gente acaba falando, né, mal ou não, bem ou mal, não importa, a gente acaba falando alguma coisa referente à família de outra, né, a outras famílias. E o mais interessante é que falar, quando nós como família falamos de outras famílias, acaba como se a gente estivesse falando com o espelho, né? A gente acha que está falando dos outros, acha que está trazendo algum assunto, alguma demanda, uma situação, alguma questão referente a outras pessoas, quando na verdade estamos falando dessas pessoas, mas olhando para o espelho e vendo nós mesmos. Então a gente vai acabar descobrindo isso aqui quando nós falamos acerca da família de Jacó, que a gente está falando de uma família há muito tempo, né, remota, no período bíblico, milhares de anos atrás, mas que a gente vai acabar encontrando muitas coisas relacionadas aos nossos dias e principalmente à nossa família, com certeza. Há um aprendizado maravilhoso para nós aí, lições do deserto. Então vamos lá. A Escritura afirma-nos que Rebeca incentivou Jacó, seu filho preferido, à mentira e ao engano. Okay? Então o que a gente tem aqui a princípio? O primeiro ponto para você, professor, é claro, é que a partir daqui, a partir desse primeiro tópico, você traga aos seus alunos, você faça lembrar, aqueles que de repente possam ter se esquecido, ou aqueles que ainda não conhecem bem o contexto, é a história desta família. A gente sabe a princípio que Isaac, filho de Abraão, né, o filho da promessa, Isaac, ele casa-se com uma mulher chamada Rebeca, né, seus aproximados 40 anos de idade, a mulher é estéril, ele vai orar 20 anos, e aí essa mulher vai conceber, né, ela vai engravidar. E a Bíblia vai dizer que gêmeos havia no ventre dela, né, e havia uma grande guerra, uma grande luta no ventre desta mulher, a ponto dela ir buscar a Deus uma resposta, uma solução, e ela vai ouvir de Deus que 2 nações haviam no ventre dela, né, 2 povos se dividiriam de suas entranhas. Um seria mais forte que o outro e o maior serviria ao menor. E o ponto é que dá então um período, um momento desses gêmeos nascerem, então nasce o primeiro, Esaú, né, cabeludo, e quando estão puxando Esaú, no momento do nascimento dele, se percebe que a mão do outro filho ficou presa, agarrada ao calcanhar de seu irmão. Então puxaram Esaú, tiraram ele com a mão ali já agarrada, e por isso também tiveram que tirar Jacó, e por isso deram esse nome a ele, né, Yaakov, que quer dizer ali Jacó, Yaakov, agarrado ao. E é interessante, né, a gente focar aqui que a partir daí a gente percebe que, pelo fato, né, de haver essa profecia, mas ainda assim há algo na criação desses meninos que a gente precisa falar um pouquinho aqui dentro hoje. Então você vai perceber aí na lição, não está talvez destacado, mas eu estou destacando aqui a ideia de o filho preferido. Eu coloquei em negrito, ainda coloquei, aumentei a fonte para que a gente possa falar um pouco sobre essa questão aqui. Por quê? Porque a gente percebe de estranho, de diferente lá na família de Isaac, né, a saber, com os 4 ali, né, Isaac, o pai, a mãe Rebeca e os filhos Esaú e Jacó, o que a gente percebe é uma relação de preferência dos pais para com os filhos. Quando a gente passa a ler lá o capítulo 28, né, a gente percebe ali o verso 16, vai dizer para nós, né, a gente percebe, minto, capítulo 25, capítulo 25, no verso 16 vai dizer para nós essa espécie de preferência que havia de Isaac para com Esaú. Por quê? Porque a caça era do seu gosto, então o fato de Esaú caçar, meio que isso trouxe a Isaac uma certa preferência, e o fato de que Jacó ser mais caseiro trouxe a sua mãe a preferência. Então eu coloquei aqui uma imagem só para ilustrar. Então a gente percebe isso aqui. Tá? Por que é bom falarmos sobre isso aqui, gente? Porque a gente vai falar já sobre uma família que está vivendo um conflito terrível. E quando a gente passa a analisar, é claro, o que eu vou dizer aqui, eu sei que você aí, de repente, tem algum exegeta, algum doutor em teologia, em Bíblia, assistindo esse vídeo, vai dizer, não, mas essa briga que originou-se lá na família de Isaac para com seus filhos, é claro que isso não tem nada a ver com a criação, porque já era algo profético, no ventre mesmo ali eles estavam, já havia essa guerra, então eles já cresceriam meio que separados, meio que brigando, mas sim, o fato de isso ser profético, o fato de isso ser bíblico, o fato de Rebeca já ter sido avisada que seus filhos meio que cresceriam meio dessa forma, isso não quer dizer, isso não implica dizer que nossos filhos, tá, tem que ser assim, que nós precisamos criar nossos filhos da mesma forma como esses pais aqui, a saber, Isaac e Rebeca criaram seus filhos. Então, ainda que esse texto, ainda que esta família de maneira específica tenha vivido isso, nós precisamos analisar essa situação, analisar o que aconteceu nessa casa, a fim de que a nossa família, a nossa casa não viva momentos turbulentos como essa família viveu. Então, voltando aqui, o ponto é que a gente percebe, é claro,
que havia essa espécie de preferência. Então o pai preferia o primogênito, a saber, Esaú, né? Isaac preferia Esaú, por quê? Porque Esaú fazia o que Isaac gostava, caçar. Então ele era afeto à caça, ele era um jovem, uma criança, um jovem que cresceu indo ao mato caçar, trazendo boas caças, animais, coisa que o pai gostava. Ele fazia o que o pai gostava e com isso o pai acabou gostando, ou pelo menos é o que demonstrou, né, na Bíblia. A Bíblia vai dizer isso aí, capítulo 25, verso 16. E, por outro lado, pelo fato de Jacó ser alguém caseiro, e claro, sendo caseiro, sempre estava ali quando a mãe precisava que alguém lhe ajudasse a varrer a casa, estava ali Jacó, ajudasse a preparar um alimento, né, alimentação, já estava ali Jacó também para lhe ajudar. O fato é, né, que Jacó, por ser caseiro, estava mais próximo à mãe e ajudava a mãe. E isso fez com que ela se afeiçoasse mais a Jacó. Então o que a gente percebe aqui é uma relação terrível. Por que terrível? Porque é uma relação onde pais estão demonstrando a seus filhos haver por alguns deles preferência. A gente sabe que todo lar que se inicia com preferência, ele tende a ser um lar onde há no futuro separação. Os filhos crescem separados, né? Os irmãos crescem separados uns dos outros, e a gente precisa aprender um pouco com esse episódio. Então o ponto é, quando a gente fala sobre isso, e lendo o capítulo 25, verso aí, 16, se não me falha a memória, tá, gente? Porque eu não estou com a Bíblia aqui aberta, perto, então eu estou tentando ver de cabeça, de memória, mas o ponto é, você pode perceber melhor aí, às vezes pode ser uma pré-aula, e na aula ainda vai ser domingo, o ponto é entender isso aqui. O fato de Isaac demonstrar essa preferência pelo filho e Rebeca demonstrar essa preferência pelo outro, demonstra que a preferência deles estava ligada a dois pontos que eu gosto de analisar a princípio. O primeiro ponto é o fato de que o texto vai dizer: a caça era do gosto de Isaac. Então, Isaac gostava do filho porque o filho fazia o que ele gostava, o que ele queria. Pelo filho estar mais voltado a fazer o que o pai gostava, o pai então passou a gostar do filho. O pai viu no filho um companheiro para fazer aquilo que mais gostava. E a mesma coisa acontece com a mãe. Isso é interessante. Então a gente trazendo para hoje, né, de repente, casais que têm 2 ou mais filhos, talvez se não cuidar possa acontecer isso. De repente o pai é um camarada que se amarra em futebol, sair, jogar uma bola aí com alguém, um society, uma praia, curtir e sair. E de repente tem 2 filhos. Aí um filho não é muito chegado, de repente um filho é mais chegado a ficar em casa, caseiro, mas não é de sair. Então é claro que se esse pai não cuidar, ele vai acabar simplesmente chamando o filho que gosta de jogar bola, o filho que gosta de sair. Esse filho terá mais acesso e mais contato a ele, porque esse filho vai fazer as coisas que esse pai gosta, então esse pai vai colocar esse filho num carro e rodar com o filho que faz as coisas que ele gosta. Pescar, o pai gosta de pescar, então o filho que pesca, o outro não. O pai certamente chamará para sair consigo o filho que pesca. O pai gosta de jogar futebol, como eu acabei de dizer, vai levar consigo o filho que gosta de jogar futebol. E automaticamente vai acontecer um processo inverso também lá com outro filho, ou igual, melhor dizendo, com outro filho. Haja visto o fato de se o outro filho é caseiro, né? Aqueles filhos que não gostam muito de sair, fica em casa às vezes trancado, internet, videogame, celular, ou aquela pessoa mais caseira, não é muito chegada a badalação, agito, barulho, curtir, passear, andar por aí, é mais chegada a ficar em casa. Então essa pessoa que fica em casa, pelo fato de, geralmente na maioria dos lares, ter essa ideia, esse padrão de que a mãe, chefe do lar, está ali junta, cuidando, né, dona de casa. Então esse filho que fica em casa estará mais próximo à mãe, pelo fato da mesma também estar em casa. E o filho que sai mais, é mais voltado a fazer o que o pai gosta, estará com o pai. Aqui há um grande problema. Por quê? Porque é aí que nasce a preferência. Porque quando um pai tem um filho, quando o pai tem, nesse caso aqui eu estou falando mais para quem tem 2 ou mais, tá? Então quando o pai tem um filho que gosta de fazer o que ele também gosta e por isso chama esse filho, e a mãe tem um filho que fica mais em casa, por isso ela tem um companheiro ou companheira, né, uma pessoa mais próxima a ela, de caseiro, o que vai acontecer é que ambos aprenderão a agradar os pais, ambos aprenderão a estar junto aos pais, mas jamais aprenderão o que é ser irmãos. Esse é o problema. Então, nesse ponto, o que eu identifico, né, uma visão minha, você não é obrigado a concordar comigo, mas o pensamento meu é que os pais, nesse sentido aí, nesse caso, estão ensinando os filhos a ser aquilo que os pais sonharam para ser, né, fazer o que o pai ama, a mãe ama, estar próximo a eles, estar junto de si, mas estão esquecendo de um detalhe, estão criando filhos que não são irmãos.
E esses filhos que não são irmãos jamais crescerão tendo essa noção, essa visão de que é companheirismo e esse crescimento de irmãos. E quando esses pais faltarem, ou seja, quando esses pais não estiverem mais, esses dois ou mais irmãos que foram criados como se não fossem, jamais entenderão o que é amizade, companheirismo, auxílio um ao outro. Então, infelizmente, a gente está vendo, isso aqui é contemporâneo, isso aqui é normal, isso aqui, desculpa, isso aqui é atual, tá? Não é normal, é claro. Isso aqui é atual, a gente vê muito aí isso acontecer. Filhos que foram criados para ser filhos, filhos que foram criados para agradar seus pais, filhos que foram criados para realizar sonhos que os pais não conseguiram realizar, mas que jamais foram criados para ser irmãos, companheiros, estarem juntos. Nós temos aqui, sim, certamente sim, um problemaço, um grande problema. Então, o primeiro ponto que eu identifico, a princípio, seria esse o ponto, tá? E a gente tem aqui outra imagem para ilustrar, e vou falar o segundo ponto agora que eu identifico. Então, como a gente costuma ver aqui, percebe com isso, né, com essa preferência, nós tivemos então, a gente passa a ter agora um adulto, Jacó, criado com a mãe, bem próximo à mãe, que aprendeu a lavar, passar, a cozinhar, a cuidar de uma casa. Tanto é que o camarada fez uma lentilha pra lá de gostosa, abençoadíssima, que o irmão até trocou a primogenitura pela lentilha. Tão gostosa era aquela lentilha. Então Jacó se tornou, como nós podemos dizer, um chefe de cozinha, um camarada top ali, alguém que manjava muito de casa, dominava, conhecia as coisas de casa, porque aprendeu, esteve ligado à mãe. E do outro lado nós temos aí um desbravador, um Esaú, um guerreiro, um caçador, um camarada que aprendeu com seu pai. Por quê? Porque não dá para aprender de caça de maneira teórica. Então, Isaac não ficava em casa e ficava explicando em casa, filho, faz assim. Se Esaú aprendeu a caçar, por quê? Porque Isaac ia caçar e Esaú o acompanhava. Ok? Então, nós vemos que Esaú se tornou aquilo que o pai queria. Jacó se tornou aquilo que a mãe queria, mas eles cresceram sem união, sem companheirismo, sem amizade. Quantos irmãos hoje estão assim? Casaram-se, é claro, cada um mora na sua casa, mas passam meses sem se falar, meses sem aquelas conversas, né? E muitas vezes, eu não sei se você vai se lembrar agora, vou fazer você entrar no túnel e na máquina do tempo. Você lembra quando você, mais jovem, criado com seus irmãos, que maravilha que era, de repente todo mundo num cômodo só, num quarto só, ainda não tinha condições de ter mais quartos, então aquele beliche, um em cima, um embaixo, e a noite inteira conversando, e como foi seu dia, aquele negócio todo rindo, brincando, e os pais batiam na porta, vai dormir menino, tá tarde, tá de madrugada. Então você e seu irmão, lembra quando alguém muitas vezes corria atrás de você, vinha o seu irmão mais velho para te proteger, ou vice-versa, né? Você sendo mais velho, protegia o seu irmão, levava na escola, trazia da escola. Quantas vezes já teve que dar banho no seu irmão, trocar a roupa do seu irmão, cuidar, botar comida e fazer comida para ele. Maravilha! Isso é glorioso. O problema é que isso aí acaba quando os pais não ensinam os filhos a serem irmãos. Ok? Então, pais, ensinem os seus filhos a serem filhos. Sim, amém. Eles precisam ser filhos. Mas se eles têm irmãos, ensinem os seus filhos a serem irmãos. Coisa essa que esses dois aqui não aprenderam. Então a gente tem aqui um homem que agradou o pai, sim, Esaú. Cresceu para ser o que o pai quis que ele fosse. Um outro que agradou a mãe, sim, cresceu para ser o que a mãe quis que ele fosse. Mas, infelizmente, ambos não cresceram em companheirismo, amizade. Enquanto Esaú estava lá no mato, caçando, Jacó estava em casa, ajudando a mãe, e eles não passavam o dia inteiro juntos, eles não conversavam acerca da vida, eles não dividiam seus sonhos. Então, nós precisamos aprender isso. Eu, Fernando Aquino aqui, tenho 2 irmãos, né? Meu irmão Rafael, caçula, amo demais, minha irmã mais velha, Anivanda, bênção. Somos em 3 lá, né? Somos em 3 irmãos e nossos pais nos ensinaram a crescer juntos como irmãos. E como isso foi maravilhoso. Ainda hoje, glória a Deus, tenho contato com meu irmão. É claro que ele trabalha em escala, então nem sempre consigo vê-lo, mas a gente sempre mantém contato, a gente sempre está se falando, e volta e meia a gente se encontra na casa da mãe para dar aquele prejuízo abençoado lá no almoço. Então, se ele estiver assistindo agora, meu irmão Rafael, te amo demais, meu irmão. Te amo, minha irmã Wanda, te amo, porque nossos pais nos ensinaram a crescer como irmãos, a aprender o valor de uma amizade, de um companheirismo entre irmãos. Tá? Eu me lembro de um episódio aqui, talvez eu me estenda nessa aula, eu já peço perdão, às vezes eu recebo críticas de alguns, porque a aula está muito grande, mas assuntos que a gente precisa falar aqui. E claro que lá na sua lição você vai assistir tudo isso aqui e vai só reter aquilo que você achar necessário. Okay? Então o ponto é entender isso aqui. E eu me lembro de uma situação que me veio à mente aqui agora, Deus me fez lembrar, de uma certa feita aconteceu um negócio engraçado quando a gente era criança. Engraçado hoje, né? No dia não foi. Nós éramos crianças, nossos
meus irmãos e eu. E meu irmão caçula, se me fala a memória, o Rafael, ele mexeu com a minha irmã mais velha, eu sou do meio, né? Então ele mexeu com a minha irmã foi, bateu nele. Aí quando meus pais vieram brigar com ela, ela falou que fui eu. Eu nem estava no meio da história, acabou me colocando. Então olha que coisa interessante, meu irmão caçula mexeu com a mais velha, aí a mais velha bateu no caçula e quando ia apanhar, falou que fui eu, jogou a culpa em mim. Então nessa brincadeira aconteceu algo interessantíssimo. Meu pai então chamou os três, qual que foi a história? Meu irmão disse, ó, ela me bateu, que era minha irmã. E minha irmã disse, mas ele mexeu comigo. Aí minha irmã disse, mas quem bateu não fui eu, foi o Fernando, que era eu. Então meu pai pegou os três e falou, levanta a mão. Aí naquele dia eu descobri o carrossel. O que é o carrossel? Nós três levantamos as mãos, fizemos isso aqui, ó. O pai falou, pega um na mão do outro. A gente pegou na mão do outro, ficou assim. Ele segurou no meio da nossa mão e a gente ficou rodando assim. E ele bateu em um, em outro, em outro, em outro. Então ele bateu no meu irmão, bateu na minha irmã e bateu em mim. Bateu uns três. Rapidinho resolveu a questão. E daquele dia em diante, lembro como se fosse ontem, daquele dia pra cá, sempre que meu irmão ia mexer com a minha irmã, ele pensava, não, eu vou apanhar. Se eu mexer com ela, eu apanho. E ela pensava, se eu bater no caçula, eu apanho. E se eu culpar o Fernando, eu apanho. E se eu... Então, resumindo a história, apanha todo mundo. Então, o ponto, claro que eu não estou falando aqui de bater, ninguém sempre entendeu onde eu quero chegar. O ponto é que a gente precisa ensinar os nossos filhos a serem irmãos, tá? E o segundo ponto que eu queria falar, que eu também acho interessante aqui, é o fato de que isso aqui está ligado um pouco à carência. Em muitos casos, não vou dizer que seria o caso da família de Isaac, mas há famílias que acontece o que eu vou falar aqui. Geralmente o pai é aquele camarada mais da rua, que sai mais voltado a amigos, não tem hora para sair, mas não tem hora para chegar. No dia do pagamento, às vezes chega até um outro dia depois. Então, é aquela pessoa que fica mais na rua, no trabalho, aquela pessoa mais fora de casa. E a mãe caseira ali, caseira, casa lá, família, casa. Ele chega às vezes alterado, uma coisa ela não, para evitar problema, não fala nada. O ponto é que quando vem os filhos, pode acontecer algo complicado, que seria a carência. Então, como a mãe não vê no marido, né, a mulher, a esposa não vê no marido essa pessoa que está junto, que conversa, esse companheiro, essa pessoa, então vem um filho, e ela pode sim trazer esse filho para perto dela. Isso acontece muito, prevendo uma questão de carência. Então, já que ela não tem um marido para conversar com ela todo o tempo, então o filho fica mais voltado com ela. E muitas vezes esse marido que gosta de sair, gosta de não sei o que ali, fazer aquilo, como eu falei, o futebol e tal, amigo, sair para aqui, passear. Às vezes a esposa é caseira e não é chegada a sair muito com ele e andar, e ele quer alguém para conversar. Ele pode arrastar um filho também para fazer isso com ele. Então, às vezes acontece isso, né, o pai. E com isso, infelizmente, o pai carente lá, porque a mãe, a esposa não é muito voltada às coisas que ele faz, ele leva um filho com ele. Tanto é que eu já vi pais que ensinam os filhos a beber criança, neném, pequeno, já ensina a beber. Por quê? Porque já vai andar com o pai. E a mãe puxa o outro para dentro de casa para ficar com ela, porque fica muito sozinha, porque o marido some de casa. Nessa brincadeira, a mãe está com um, o pai está com o outro, e nenhum dos irmãos está um com o outro, e deixam de ser irmãos. Tá? Então, eu acho que esse seria um ponto a se conversar, gente. Lembrando que o assunto aqui é família, tá? Então, já falando de família, é um ponto importante a se trabalhar. É um ponto importante. Você aí casou já, tem a sua própria família, mas você tem irmão vivo ainda. Por favor, gente, passa um final de semana com seus irmãos, liga para o seu irmão, marca aquele churrascão abençoado, convida seu irmão, junta ele, é claro, cunhado, quer que seja a família dele, traz a família dele para perto da sua, leva a sua família para perto da dele, vamos ter esse relacionamento entre irmãos, para que a gente acabe não culminando numa situação difícil como foi essa. Dois camaradas, a princípio, que abençoadíssimos, mas acabaram tendo suas vidas mudadas por fatos, problemas. Então, o que a gente precisa aprender, é claro, pais que me ouvem, não tenham preferência dentro de casa. Tá? Não tenham preferência. E é claro, gente, eu preciso falar isso aqui, tá? Eu preciso falar. Essa visão de preferência no lar nem sempre pode partir da ideia ou da visão dos pais. Por quê? Porque os pais sempre dirão que não tem preferência. Eu não conheço um pai que fala, eu gosto mais. Eu sei que você conheça, mas eu não conheço. Não, comigo não tem isso.
Por quê? Porque os pais acabam não percebendo. Então, não é o que eu digo que vale para os filhos, mas é o que eu faço, é o que eles percebem que eu estou fazendo. Então, o pai diz, os pais, né, quando eu falo pai, você me entendeu, os pais, pai e mãe. Os pais dizem, não, eu não tenho preferência, nós não temos preferência para com o filho. Eu não amo mais um, eu amo mais o outro, eu amo todos, o coração de mãe cabe todo. Não tenho a mãe amar um filho, não, a mãe ama todos, mas, o pai ama todos, mas, muitas vezes, não é o que eu digo, eu sempre vou dizer que amo meus filhos, mas eu posso muitas vezes acabar agindo diferente daquilo que eu estou falando. Muitas vezes o que eu estou fazendo não bate, tá? Não converge com o que eu estou fazendo, agindo. Então muitas vezes a gente acaba demonstrando uma certa preferência. É claro que tem filho ciumento, que às vezes vai achar que é, mas complexado, não sei, mas ainda assim. Então a gente não analisa só o que você fala. Não adianta você dizer, eu não tenho preferência. Passe, pai, a fazer uma análise das tuas ações, tá? Da maneira como você está lidando e agindo com os filhos. Tem 2 ou mais filhos e vai comprar presente, compra os 2. Se não pode comprar para os 2, não compra nenhum. Ok? Dá roupa de marca, não sei o que, dá muita coisa cara financeiramente para um e uma coisa simples para o outro, isso vai gerar neles esse problema. Então, só de você dar uma coisa muito cara para um, aquilo que é muito caro, se dividido ao meio, dava para comprar uma coisa até mais ou menos tranquila para os 2. Ok? Então, se não pode fazer para os 2 ou mais, cuidado com esse negócio de fazer só para um, demonstrar só para um, ligar, cuidar só para um. Ok? Então, acho que isso que eu tinha para dizer no que tange a família de Isaac, porque eu preciso falar algumas coisas mais aqui e eu tenho medo que a aula se estenda um pouco. Mas você aí, professor, que vai lecionar aí, você que está me assistindo aí, né, pare para pensar um pouco sobre esse assunto, medite sobre isso que eu estou falando aqui, essa questão, tá? Pare para fazer uma análise, de repente, na sua casa ou na casa de parentes, ou se você, de repente, foi criado num ambiente como esse, na qual você percebeu uma certa preferência. Eu estou dizendo aqui para você que eu sou filho do meio. E todo filho do meio é meio complexado. Já percebeu que todo filho do meio é complexado? Parece que ele se acha sempre o rejeitado da casa. Todo filho do meio sempre acha que os pais o amam mais o primogênito, né, o mais velho, que chegou primeiro, o primeiro a chegar, e o caçulinha, porque o nenenzinho, novinho, chegou agora, e o do meio fica ali sofrendo. Então todo filho do meio é meio complexado. Então faça aí essa análise. O que a gente percebe então é que isso gerou um grande problema para essa família, tá? Vamos continuar aqui estudando algumas coisas e ao longo da lição, de repente, a gente pode falar um pouco mais a esse respeito aí. O final desse episódio da história patriarcal está registrado em Gênesis 27, versos 24 a 44, com a fala de Rebeca a Jacó. Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Isso aqui é a tradução da NVI, tá? Tradução da Bíblia NVI, a nova versão internacional. Dessa fuga, grandes lições podem ser extraídas e aplicadas à nossa vida. Então é a partir daqui, gente, que vão sair as aplicações ligadas à lição. Tá? Eu só fiz uma introdução para a gente focar um pouquinho mais no assunto. Então o ponto é entender isso aqui. Então a gente sabe que esses meninos cresceram meio que separados um do outro, um com o pai, outro com a mãe, meio sem companheirismo, meio sem amizade. Havia sim uma promessa, ou melhor dizendo, havia sim uma profecia, havia sim algo relacionado a eles, que isso, é claro, seria, sim, a Bíblia mostra isso. O ponto é que a gente percebe que em dado momento o Jacó meio que intentou, ele forçou a barra para comprar a primogenitura do irmão, trocar por um guisado de lentilhas, o irmão cansado de uma caça, então ele meio que forçou a situação numa outra feita para piorar o negócio, mas ele se passou pelo irmão, ele fingiu seu irmão, já visto o fato de que o pai estava ruim da vista, Isaac estava meio quase que cego, não enxergava bem, enxergava meio que um vulto, então Jacó se aproveitou disso, né, botou ali uma pele de cabra para dizer que era Esaú, se vestiu como Esaú, tentou mudar a voz e acabou com isso, conseguindo uma bênção da primogenitura. Então, além do direito à primogenitura, ele acabou conseguindo uma espécie de bênção também voltada à primogenitura, então ele tentou de diversas maneiras para enganar seu pai e juntamente com seu irmão, e é claro que ele teve, pelo fato de ser ligado à mãe, ele acabou meio que recebendo uma ajuda da mãe para enganar o pai, a saber, o Isaac, e é claro, o irmão, a saber ali, o Esaú. Então o ponto é isso aqui, gente. Olha o que uma preferência pode fazer. Então muitas vezes os pais, quando têm preferência, não só colocam os filhos contra o outro, mas podem acabar destruindo também todo o lar, toda a casa. Então, olha o perigo que a gente está vendo aqui. Então, o ponto é entender esse processo aqui. Com isso, após enganar seu irmão, descoberto foi Jacó, e a partir daí, a única solução para que ele não morresse, para que Esaú não tirasse a vida de Jacó,
foi que Jacó fugisse, e a fuga seria para ir junto à família da mãe, né, Padã Arã, junto a Labão, tio dele, para que ali ele pudesse se casar e reconstruir a sua vida. E é em cima disso que essa lição vai trabalhar. E o ponto nosso aqui é tentar entender o que isso pode trazer de importante, essa visão que ele teve com Deus, esse processo, essa fuga dele, tudo que ele passou, como isso pode impactar na nossa vida, na nossa família. Então vamos lá, vem comigo para mais um ponto aqui. Então, primeiro subtópico aí. A interpretação das circunstâncias da vida está condicionada ao nosso olhar. Só o título já explicou. Diz o texto bíblico de Gênesis 28, né, verso 12 a 22, que para escapar do furor de seu irmão, Jacó saiu de Berseba em direção a Harã. Então, aqui a gente acabou de dizer, né? Jacó está fugindo de Esaú, porque Esaú está tentando matar Jacó, devido aos enganos que ele acabou fazendo, cometendo. Então, ele não vê outra solução senão a vazar, sai de Berseba, onde eles habitavam, e foge para Padã Arã. No final daquele dia, chegou a um lugar sagrado, onde passou a noite. Então, o ponto é que no meio do caminho, no meio da trajetória, Jacó está muito cansado, uma região desértica. Então, Jacó agora chega a um lugar e ali ele decide passar a noite naquele lugar. Chegada a hora de dormir, ele pegou uma pedra para servir de travesseiro. Então, ele, muito sonolento ali, o sono, o cansaço, a cabeça não estava boa, fugindo do irmão, de repente o perigo do irmão aparecer ali naquele momento, um ataque iminente. Então, Jacó estava muito estressado, cansado, fugindo. Então, ele decide parar num lugar, sem saber muito bem que lugar é aquele, e ele fala, vou dormir por aqui, vou descansar por aqui. Então, ele olhando, não tinha, foi muito rápido, não devo pegar muita provisão, muita coisa, então ele decidiu deitar por ali, e ali ele viu uma pedra, ele pegou aquela pedra e disse, eu vou deitar sobre essa pedra. Então ele decidiu usar essa pedra sobre o travesseiro. E aqui nós temos umas lições importantíssimas, quando Jacó decide pegar uma pedra, né, algo inusitado para usar de travesseiro. Vamos lá. De modo geral, tendemos a interpretar pedras como obstáculos no caminho. Todavia, Jacó viu naquela pedra o seu lugar de descanso e fez dela o seu travesseiro. Então, olha que coisa interessante, gente. Pedra, geralmente essa palavra pedra, quando o assunto é evangelho, é luta, é busca, é vida com Deus, a gente acaba vendo que geralmente pedra aponta aí para uma espécie de obstáculo, né? Uma coisa que é posta meio para nos tentar atrapalhar. A gente percebe, né? Meio que fechar, cerrar nossos sonhos. Lembra de Lázaro? Lázaro morto, puseram uma pedra enorme na boca do sepulcro. Olha que coisa interessante. Então aquela pedra selou a morte, selou, fechou, findou, cerrou ali, encerrou a vida de Lázaro. Então aquela pedra serviu para isso. Estevão, quando estava ali, acabou de pregar aquela mensagem linda, né? Os seus algozes vieram ali, os judeus, dentro do sinédrio, escorraçaram-no para fora, levaram até fora do arraial e ali pegaram pedra e começaram a pedrejar. Então pedra, luta, né? Dificuldade. Outro exemplo, claro, João 8, né? A mulher adúltera, a mulher pega no ato de adultério, ninguém trouxe o homem até hoje que estava com ela, se ela estava adulterando tinha alguém ali, então a gente vê que é um plano contra Jesus, mas o fato é que quem estava contra ela para matá-la, pegaram em pedra para pedrejar aquela mulher, então passaram muito. Então pedra geralmente alude a circunstância difícil, né? Como a gente colocou, obstáculo, dificuldade, coisa que para nos parar. Mas ainda que pedra, a gente tem essa visão quando a gente fala, usa esse termo pedra, né? Pedra, obstáculo, dificuldade, barreira. Sempre vê pedra como barreira. Todavia, Jacó fez o quê? Ele viu naquela pedra ali um lugar de descanso. Eu vou descansar nessa pedra. E fez dela um travesseiro. Então, isso é uma lição maravilhosa que a gente precisa aprender e entender aqui ao longo da lição. Esta realidade permite nos afirmar que a interpretação das circunstâncias da vida está o quê? Condicionada ao nosso olhar. Olha que coisa interessante. Ou seja, muitas vezes é uma questão mais de ponto de vista. Como é que nós estamos analisando, né? Como temos encarado os problemas, como temos enxergado, melhor dizendo, as dificuldades da nossa casa? Como temos encarado os problemas que assolam nossa família? Então, muitas vezes, é uma questão de ponto de vista. É uma questão de interpretação. Tá? Muita gente está focado só no problema, ou aquilo que a gente acha que é um problema, na verdade, está sendo de Deus uma ferramenta, um instrumento para nos aperfeiçoar, para moldar, para mudar. Muitas vezes você está olhando para uma circunstância e o que está dificultando mais a sua vida é a maneira como você está olhando para isso. Muitas vezes um olhar regrado a pessimismo, um olhar regrado a falta de fé, a dúvida, a incerteza, um olhar ligado a uma questão de apostasia, perdendo a fé em Cristo Jesus. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: a maneira como nós vamos interpretar essas questões circunstanciais é claro, ela está condicionada, como diz o título, ao nosso olhar. A maneira como nós olhamos para aquilo. A gente precisa mudar muitas vezes a nossa ótica em relação a alguma coisa.
De repente você está vendo algo aí como problema. E é hora de você entender, começar a perceber, é hora de percebermos que eu estou pregando para mim também aqui, lecionando, é claro, para mim também. A palavra corta aí, corta aqui. Nós precisamos olhar isso com outros olhos, com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Precisamos ver isso, entender que Deus pode e vai usar essa circunstância difícil, adversa, complicada, a nosso favor. Deus é glorioso. E quando eu falo isso, é claro que eu não tenho muito tempo para que o vídeo não se estenda, mas Deus, isso me faz lembrar da história de José. Olha que coisa tremenda, tudo que José passou. Quando nós olhamos, meu Deus, quanta luta, quanta adversidade, quanto problema. Mas foram aquelas coisas que foram moldando José. José estava tranquilo em casa até um dia que o pai falou: José, passa a tomar conta dos irmãos. Tomando conta, é claro, traga-me o número das ovelhas, traga-me o trabalho, passa a ser uma espécie de supervisor entre seus irmãos. Então ele aprendeu a liderar com isso. Houve luta, houve problema, houve prova, os irmãos se voltaram contra ele, mas ele aprendeu a supervisionar, a comandar, a liderar a partir daquilo que ele fez. Então os irmãos venderam ele foi parar lá no mercado, lá no Egito, né, como escravo. Então ele foi vendido para um homem chamado Potifar, e na casa de Potifar ele se tornou o quê? Aquilo que ele já era, um administrador. O Jacó, o José que aprendeu a ver os irmãos, não estou dizendo um X9, não, como não, aqui aprendeu a ver, a administrar, cuidar de ovelhas, pessoas, e gado, todo esse processo. Ele, é claro, pôde ser um administrador na casa de Potifar. Então foi difícil para ele, com os irmãos em cima, criticando, falando, mas com essa dificuldade com os irmãos, lidar com o morcego, gente, você me entendeu onde eu quero chegar. Imagina você coordenando, né, sendo um coordenador, supervisor, um líder de um setor onde só tem gente que gosta de mossegar, fazer hora, enrolar, e você aprende a lidar com essas pessoas, aprende a lidar com isso, aprende a vencer essas adversidades e se tornar um líder nesse setor. Você lidera qualquer área. Então ele, lidando com seus irmãos morcegos, seus irmãos fugitivos, querendo enrolar ele, enrolar o pai, ele aprendeu a lidar na casa de Potifar. E também aprendeu a administrar prisão, gente, barra pesada. Os irmãos eram barra pesada, então ele aprendeu a lidar com barra pesada na prisão. E por conseguinte ele se tornou governador do Egito inteiro. Então, coisas que Deus está nos trazendo e nós às vezes estamos reclamando. Por quê? Porque a gente não está vendo com os olhos da fé, não estamos usando a ótica de Deus para ver as coisas, tá? Isso é maravilhoso. Então, olha que coisa tremenda. Outro exemplo, de Jó. Olha quanto o Jó perdeu, olha quanto foi difícil para Jó, mas tudo aquilo ali que Jó passou, viveu, toda aquela luta, aquele problema na área familiar, na área financeira, com os amigos, todos, um pouco ali no casamento, mas glória a Deus que a mulher, ainda que tenha falado aquilo, mas a mulher de Jó não saiu do lado dele, e muita gente esquece disso. Ela disse: amaldiçoe-se teu Deus e morre, mas ela ficou do lado, ela ficou, pelo menos para dizer ali, ela ficou, ela disse e permaneceu. Por menos que isso, algumas vão embora, e alguns também, tá? Isso aqui serve para homem também. Estou falando para mim, pregando para mim também, homem. A gente tem essa mania de falar só de mulher, não sei porquê, a gente só tem mal para falar de mulher. Mas tem muito homem também que, por menos que isso, abandona a mulher, guerreira que lutou com ele, batalhou com ele, começou a vida com ele. Ali quando ele não tinha um centavo, ela estava do lado dele, e quando melhor ele vaza. Mas o ponto aqui é entender isso aqui, gente. Vamos analisar de uma ótica familiar, tá? Então a pergunta é, né? Como é que nós temos enxergado a dificuldade? Como é que a gente está vendo as coisas da nossa casa? A gente está vendo como problema, como luta, como fim, como divórcio, como para acabar com a família? Ou estamos dizendo assim, não, isso aí está servindo para eu entender quem sou eu, para eu me ver, para eu realmente compreender o que eu preciso mudar, melhorar, então eu vou mudar, eu serei uma pessoa melhor, eu vou aperfeiçoar mais a minha vida. Tá? Como temos encarado o problema que assola a nossa família? Então como é que a gente está encarando tudo isso? Como o momento da família se unir para lutar, pelejar e vencer? Ou o momento de separação? Então, muitas vezes, gente, é isso aí. A gente só vai interpretar bem o quê? De acordo com o que nós estamos vendo. Então, se a gente está vendo com os olhos da fé, se a gente está usando os olhos da fé para ver as circunstâncias da nossa casa, a gente vai vencer isso aí, como Jacó venceu. Uma pedra, um obstáculo, uma barreira, tornou-se para ele um lugar de descanso, travesseiro, um repouso, irmão, dormiu tranquilo ainda. Sonhou ainda, conseguiu sonhar com Deus, com a cabeça em cima de uma travesseira de pedra. Continuando, cenários inalterados. Talvez seja possível afirmar que Deus, muitas vezes, não muda os cenários de nossa existência porque ele deseja alterar a nossa relação com os elementos contidos nesses mesmos cenários. Ou seja, o que a gente precisa entender desse ponto aqui? Então, às vezes a gente percebe o quê? Muitas vezes, eu vou pegar uma carona no que o comentarista disse, porque nem sempre está numa regra, mas muitas vezes Deus prefere não mudar, é o que a gente percebe realmente, que Deus prefere não mudar o cenário.
gente está vivendo um problema difícil, está vivendo uma tempestade, a gente está no meio de um turbilhão de problemas dentro de casa. E qual é a nossa primeira oração? Senhor, muda o meu cativeiro, né? A gente gosta muito que Deus fez com Jó. Vira o meu cativeiro, muda o meu cativeiro, muda a situação. Senhor, entra para fazer. Senhor, altera, arranca tudo isso aqui, leva embora. E muitas vezes Deus não faz isso. Por quê? Porque o interessante é o seguinte: Deus deseja alterar a nossa relação com aquele elemento, aquelas questões que estão ali. Então, para ficar mais fácil, a gente está numa situação difícil com nossos familiares. O que Deus faz? Deus permite-nos estar ali naquela situação para que a gente entenda uma coisa. É hora de mudança. É hora de exercer o amor, exercitar o amor. É hora do perdão falar mais alto. É hora de buscar a solução. É hora de interagirmos. É hora de nós partirmos para a vitória de Deus na nossa casa e na nossa vida. Por quê? Porque para as pessoas é mais fácil arrancar, eliminar. Eu não vou falar aqui porque não tem muito tempo, mas existe um programa de TV que todo mundo sabe aí. Lá tem um paredão. Não vou ficar aqui falando nome, não porque eu tenho algum problema, algum processo, nada disso. Mas porque eu não vou dar moral para coisa de uma emissora que eu nem gosto. Tá? De uma emissora que eu nem assisto, para mim, porque para mim realmente é um lixo. Então o ponto é, tem um programa lá que não precisa assistir para saber que está na internet, que o negócio lá é paredão. Não gostei? Paredão. O problema? Paredão. Eliminar. Então a gente muitas vezes acaba se deixando levar por isso. Tudo que não é legal, a gente acaba eliminando da nossa vida. Pessoas, a gente perde amigos, parentes, familiares por causa disso. Pessoas que amamos ou por quem somos amados, por causa que a gente acha muito mais fácil expurgar, arrancar, tirar da nossa vida. Quando na verdade Deus permite que a gente permaneça ali para quê? Para que haja a busca do perdão, do amor, da reconciliação. Fale mais alto, tá? Então, às vezes, ele não muda o cenário, não. Às vezes ele faz o quê? Ele deixa só alterar a relação no cenário. Então, na sua casa, eu quero profetizar aqui diante de Deus que vai ser assim. Não vai precisar ninguém sair da sua casa para as coisas ficarem melhores aí, não. Deus, usando o amor, vai mudar o cenário na tua casa para a glória de Deus. Se pedras de dor, sofrimento, vergonha, rejeição, dubiedades e contradições se lhe apresentam hoje, não tente retirá-las do caminho. Faça delas o seu travesseiro, espere a atuação divina. Então a gente percebe aqui, né, coisas que aparecem muitas vezes no nosso cenário, na nossa vida, família. O que acontece? Pedra de dor, aquela dor terrível, aquela luta que a gente enfrenta, a dor muito grande com problemas em casa. A gente sofre muito, é um sofrimento, vergonha. Muitas vezes a gente acaba sendo envergonhado com certas situações que acontecem dentro da nossa família. Rejeição, como é o caso que eu citei, né? Acontece, pais para com filhos para com pais, irmãos para com irmãos. A rejeição acontece, cônjuges, um rejeita o outro, infelizmente, pessoas. Então, a rejeição acontece, dubiedades, né? Coisas, muitas vezes um comportamento dúbio, uma hora sim, outra hora não. Essa questão bipolar, muitas vezes acontece dentro da família. Contradições, a gente às vezes acaba se encontrando em situações controversas. Então, sempre que tudo isso se apresenta, o que a gente tem que fazer? Tirar, vamos arrancar, vamos extirpar, vamos jogar fora. Não. Vamos fazer o quê? Vamos fazer disso aí o nosso travesseiro. O que é isso aqui, gente? É aprender a descansar em tempo de luta e de adversidade. Lembra-se de Jesus Cristo lá deitado, dormindo, tranquilo no meio de uma tempestade? A pergunta é, quem consegue dormir no meio de uma tempestade? E a resposta é, quem está em paz. Lembrando que paz, biblicamente falando, a paz de Cristo Jesus, não é ou não implica ser ausência de guerra, ausência de luta. Então, paz para você, meu irmão, não é quando o mundo inteiro sumir e só ficar você no mundo, não. Isso não quer dizer a paz. Oh, meu Deus, não tem mais ninguém, estou sozinho. Não é isso. A paz não é a ausência de conflito, não. A paz, segundo a visão bíblica e a visão de Cristo Jesus, é você estar tranquilo, sereno, calmo em meio à guerra. E como é que a gente faz isso? Só tem um jeito, Cristo Jesus no coração. Se Deus domina, comanda, dirige, rege a sua casa, você tem paz. Venha o que vier, você tem paz. O mundo está em guerra, o mundo está sofrendo, calamidades gerais, morte para todo lado, doenças se aproximando, a Bíblia se cumprindo de capa a capa, e nós aqui servindo a Deus em paz, a sua casa passando por tudo isso em paz. Por quê? Porque você precisa entender, nós precisamos entender isso aqui. Não é retirando os problemas, não é arrancando as coisas, não é mudando o nosso cenário, tirando as pessoas da nossa vida que os problemas vão embora, não. É mudando o nosso posicionamento, a nossa visão. E a melhor maneira de você mudar quem está ao seu redor é mudando você primeiro. E a melhor maneira de eu mudar quem está ao meu redor é mudando sim eu primeiro. Então a gente precisa aprender a fazer
dessas pedras travesseiro. Como é que a gente vai fazer isso? A gente faz das pedras travesseiro com calma, com Cristo Jesus, com a paz de Deus na nossa vida. E o que acontece quando a gente está dormindo no travesseiro de pedra, de dor, de sofrimento, de vergonha, rejeição, dubiedade, contradição? A gente está esperando a atuação divina. Então deite-se nesse travesseiro de prova, de problema, de luta, deite-se sobre essa pedra aí que está contra você. Enquanto você está deitado nessa pedra, espere, clame, peça, busque e espere o agir de Deus. Aguarde, Deus está trabalhando. O problema é que a gente às vezes não está percebendo e se faz necessário pararmos toda a nossa rotina para que a gente se deite sobre os travesseiros de pedra, a fim de que a gente deitado ali possa perceber que Deus sempre esteve ao nosso redor, sempre esteve conosco, sempre esteve agindo, e nós, devido às lutas, às vicissitudes da vida, os problemas da vida, a gente acabou não percebendo esse agir glorioso e maravilhoso de Deus, tá? Vamos lá. 1.2. Em tempo de crise, precisamos afastar-nos do caos. Jacó precisou afastar-se de seu irmão. Deixa eu ler de novo, né? Jacó precisou afastar de seu irmão Esaú, porque caso permanecesse naquele ambiente, a morte seria chamada para dentro de sua casa. Aqui é um outro ponto importante, gente. É claro que a gente precisa entender isso aqui. Por quê? Porque nesse caso aqui, a Bíblia é muito clara, é muito enfática em dizer que o desejo de Esaú era outro, senão tirar a vida de Jacó. Não era outro, senão tirar a vida de Jacó. O que ele queria realmente era tirar a vida do irmão. Ele ia matar Jacó. Ele não ia conversar, não havia diálogo, não haveria quem o fizesse parar, seu pai não conseguiria travá-lo, sua mãe muito menos, já visto o fato de que ele estava também certamente muito bravo com a mãe. Então o ponto é que nesse caso aqui a única solução foi se afastar. Então o ponto é entender que haverão situações que a gente vai precisar pelo menos se afastar. E se afastar aqui nem sempre é fisicamente, às vezes você pode ficar quieto quando é para falar, quando você acha que é para falar alguma coisa e não é, fique quieto. Então, às vezes, vai precisar se afastar. Eu vou ler o negócio inteiro e vou explicar. Não raramente, em momentos de grande pressão e apertura, falamos o que não devemos e tomamos decisões desacertadas. Por esse motivo, vez ou outra, precisamos nos afastar de dada conjuntura conflitosa para nos encontrarmos com o Senhor no deserto. Então, muitas vezes, a gente vai precisar se afastar. Como eu disse, nem sempre esse afastamento é físico. Muitas vezes você não vai conseguir sair do ambiente, deixar o lar, não tem como você sair de casa. Mas o que você pode fazer é evitar falar coisas que geraram problema na sua casa, ouvir mais, falar menos, vigiar ainda mais. Perceba uma coisa, sempre que você se põe a buscar a Deus, o inimigo sabe disso, ele não é cego, não é surdo, e ele sempre prepara uma espécie de arapuca, uma tocaia, uma armadilha para tentar fazer você perder a sua bênção. Porque é nesse dia que você está jejuando, consagrando, buscando, que vem os problemas, vem as lutas, as pessoas do nada na sua casa passam a falar coisas inesperadas, agir de forma inesperada, vizinhos, rua, até igreja. Então, o ponto é se afastar. Se preciso for, e se houver a necessidade, é claro, afastar fisicamente, até que essa situação melhore, e aí então retorna, se for o caso, se houver necessidade. Mas há casos que, não havendo a possibilidade de um afastamento físico, que se haja pelo menos esse afastamento no que tange a comportamento. Como eu disse aqui, muda o seu comportamento para que você ganhe, para que você, diante de Deus, não perca a sua bênção, a sua vitória. Então, às vezes a gente acaba falando, a situação está complicada em casa, a gente já... Perceba uma coisa, sempre que houver uma guerra na sua casa, um conflito, está rolando um problema lá, aquilo que você quer falar, e você sabe que quando você falar vai acabar o problema, mas vai gerar um maior, vai acabar aquele, vai gerar outro, que você vai lançar uma frase pesada, você vai falar um negócio que vai mexer com a estrutura da sua casa, e às vezes você nem queria falar, você só vai dizer aquilo para ver se, sei lá, para desabafar, e aquele negócio, perceba, aquele negócio sempre vem aqui, ó, vai subindo, subindo, ele começa no coração, vai subindo, entala aqui. Eu vou dizer uma coisa para você, se vai gerar problema e ele chegar aqui, trava, não diga. Muitas são as vezes que nós dizemos alguma coisa no auge ali da raiva, do estresse, e esse negócio acaba gerando, culminando um problema maior. E sempre que houver uma confusão, aquilo que foi dito por você será lembrado. Tá? Tenha a certeza, as pessoas que estão ao seu redor, sua família, não são bons de memória quando o assunto é levantar um erro seu, um problema seu, uma coisa que você diz indevidamente. Então segura, Senhor, faça essa oração se você não fez ainda. Senhor, trava a minha língua. Faz a oração do trava-língua. Jesus trava a língua, trava a minha.
Não deixa eu falar o que eu não devo, não deixa eu pensar também, trava a minha mente, não deixa eu pensar o que eu não devo, não me deixa fazer, agir por impulso, Jesus. Me guia, me guarda. Então a gente precisa, em tempo de crise, se afastar. Porque para que não haja, para que não agrave-se ainda mais essa crise, para que o problema ainda não fique maior. Então, essa é a necessidade. Tá? Mais uma lição que nós aprendemos aqui. De volta e meia você vai precisar se afastar física ou pelo menos de maneira comportamental aí, de algum problema, alguma situação, alguma crise que está surgindo na sua família, para que isso não agrave mais. Se você tentar encarar um negócio, o que a Bíblia diz, gente? Fugir da aparência do mal. E cuidado com essas pessoas vão dizer, não, rapaz, foge não, tem problema que a gente tem que encarar. Sim, mas eu preciso entender que há problemas que a gente encara, resolve. Mas há problemas que não dá para resolver agora, a gente sai dele e vai para uma situação depois. Lembra ali, Jesus está lá na sinagoga de Nazaré. Pegaram pedras para tentar matar Jesus, levaram ele perto de um precipício para ver se jogava ele lá de cima ainda. Ele, sendo filho de Deus, não poderia ter rogado de legiões vindo, ou matado uma palavra, desmaiado todo mundo, jogar por terra como fez o soldado. Ele não fez. Simplesmente o que ele fez, ele se esquivou naqueles penhascos, todo mundo com pedra, ninguém achou ele. Cadê ele? Cadê o homem? Sumiu. E Jesus foi dali, mudou-se de Nazaré e foi morar lá em Cafarnaum e continuou o ministério. Agora, quando foi a hora dele entregar a vida, Calvário, morrer, então faça as coisas na hora certa. Não queime a largada, não gaste, não faça nada. Então, fuja da aparência do mal. Se for preciso, fuja. Tá? É melhor, ninguém vai te chamar de covarde, o que é que seja. Não deixe que ninguém mexa, abala a sua estrutura. E ainda que te chamem, fuja. Porque você pode estar achando que está perdendo agora, mas fazendo isso, você vai estar ganhando lá na frente. Evite conflitos, fuja de conflitos. Fugir da aparência do mal. Foi o que Jacó fez. Continuando, 1.3, mesmo no deserto precisamos descansar em Deus, cientes de que Ele age no sobrenatural. A lógica humana não toca a sublimemente eterna. Às vezes, Deus interrompe o fluxo daquilo que nos faz sofrer para nos revelar sua imensurável graça. Olha que coisa linda. Ele usa o sofrimento para operar milagres em nossa vida, Ele usa a dor para nos aproximar daqueles a quem tanto amamos. Então, que coisa tremenda. Então, mesmo no deserto, mesmo no lugar erro, mesmo na adversidade, mesmo nos problemas, Deus sim pode usar essas situações difíceis, tá? Deus pode não interromper aquele fluxo, nos deixar passar por aquilo onde eu quero chegar. Deus sim pode nos permitir passar por uma situação difícil, tremenda, complicada, de dor, de tristeza, de angústia, de problema. Para quê? Para fazer com que através dessa moenda que passamos, Deus nos aproxime mais de quem amamos e por quem ou de quem somos amados. Então Deus pode usar a situação difícil entre você e seu esposo, hein, irmã, para aproximar vocês ainda mais. Usar a situação difícil entre você e sua esposa, meu amado irmão, para aproximar você dela. Então Deus permite, é claro que a gente precisa analisar, orar e buscar a direção de Deus para entender, mas há situações, há casos em que Deus sim não muda, não interrompe o fluxo, Ele deixa seguir. Está difícil, Deus, mas Ele deixa seguir. Está complicado, Deus, Ele deixa seguir. Eu não sei se eu vou suportar, Deus, mas Ele deixa seguir. Por quê? Porque nós só vislumbramos, só contemplamos o hoje. Quem dera se Deus pudesse descortinar o futuro, dizer, olha você aqui, ó, na minha presença, no céu comigo, na glória. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E é por isso que a gente fica com tanto medo. Mas Deus deixa o fluxo correr, deixa a questão fluir. A gente está sofrendo, mas Deus permite esse sofrimento. Porque para que a gente saia aperfeiçoado desse sofrimento e a partir desse sofrimento haja uma união. Tem pessoas que, infelizmente, eu preciso falar isso aqui, pessoas que estão separadas, longe da outra, não tem diálogo, não tem conversa, mas infelizmente lhe serão necessárias, ou lhe será necessária uma situação difícil para que ele se aproxime. Tem gente que só se aproxima do outro em situações complicadas. Tá? Então a gente tem N situações no mundo, N pessoas, pensamentos diferentes. Há quem se aproxime quando as coisas estão boas, mas há quem só se aproxime ou quem só peça e busca ajuda quando as coisas ficam difíceis. Então Deus também sim pode usar uma situação adversa. Ele usa. Jacó no deserto repousou sobre uma pedra. Naquele momento de descanso, ele estava descansando, dormindo, algo sobrenatural aconteceu. O que foi? O Senhor revelou-se ao seu servo por meio de um sonho. Então, gente, Jacó está cansado, fugindo do irmão, com medo de morrer, pega uma pedra, algo inusitado, um travesseiro de pedra, ele consegue dormir, repousar, e além de ele estar dormindo, repousando, descansando num travesseiro de pedra, no meio do deserto, no meio do ermo, do nada,
Deus ainda se revela para ele e dá a ele um sonho. Então, queridos, quem sabe você está vivendo um deserto, uma luta, um problema, te prepara. Deus está prestes a se revelar para você. Deus está prestes a se revelar, glória a Deus, e falar poderosamente ao seu coração. Toma posse dessa palavra, receba esta palavra no nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, tá? Deus sim pode falar, Deus sim usa o deserto para falar conosco. Lembra de Israel, que Deus disse? Fala lá, ô Moisés, a Faraó, liberta o meu povo, deixa ir meu povo para que me celebres uma festa no deserto. Então, creia, se você crê, haverá sim uma grande festa aí no seu deserto. Deus é maravilhoso para nos responder. Haverá descanso no seu deserto. Deus já preparou ali, está tudo preparado para que nós passemos com a presença dele no deserto. É lá que nós teremos o encontro com o Senhor. Quando tudo estiver difícil, apertado, complicado, momentos que a gente muitas vezes acha que Deus nos abandonou, é que ele realmente é aí que ele revela e mostra que está conosco. Com grande é o amor e o cuidado de Deus. Afinal, quem pode sonhar, ou seja, aspirar, esperançar, no ermo, sobretudo com a cabeça repousada sobre uma pedra? Olha que coisa linda, gente. Isso é para mostrar o cuidado de Deus. Deus usou aquela pedra, aquela situação difícil, aquele lugar ermo, aquele deserto, para mostrar o cuidado dele. E lá no meio do nada, Jacó sonhou. Isso é lindo, gente. Sonhar. Às vezes a gente com a cama boa, macia, um travesseiro aí daquele, vamos lembrar de um antigo aí, Contorpilo, lembra daquele? Nem sei se existe mais, fazendo a propaganda aqui. Aquele travesseiro feito pela NASA, tá? Quem diga, não tem pessoas que conseguem dormir com aquilo. Então, um travesseiro feito pela NASA, aquela coisa acolchoada, aquela cama que você aperta um botão, ela meio que pá e tal. Eu sou doido para ter uma dessa, a minha é o contrário, a minha se eu rodar muito ela até quebra. Mas vamos cá. Então o que é o ponto? O ponto é que a pessoa com todo esse aparato e não consegue dormir, insônia, dívida, problema, dificuldade no casamento, tendo tudo à sua disposição, uma geladeira daquela de 2 portas enormes, eu estou falando aqui, estou profetizando para mim, Vitória, benção, aquela que chega perto dele e fala água gelada e ela te entrega. A pessoa tem tudo, uma vida, um status, uma coisa, leva uma vida com tudo que o dinheiro pode dar para ele e ainda assim não dorme, e ainda assim não repousa, ainda assim não descansa. E Jacó no deserto, no ermo, sem nada, vezes nada, em uma pedra para o travesseiro, sonhou, aspirou, esperançou, teve a visão com Deus. Então te prepara, Deus está por se revelar a você no deserto. Então não são as coisas que estão ao seu redor que vão dizer se Deus está perto ou não de você, mas é o seu relacionamento com Ele. Aprenda isso. Tem gente que acha que Deus só está com quem tem carro, quem tem moto, quem tem casa grande, quem tem... Não sou adepto da teologia da prosperidade, que tem que ter. Também não sou adepto da teologia da pobreza, que tem que ter nada, quanto menos você tiver, mais perto. Não, eu sou da teologia do meio termo, se é que existe uma. Então, aquele negócio, o Agu, oração de Agu, eu creio também na oração de Agu. Então, se você de repente está achando que quando o dinheiro chegar, seus problemas vão embora, possa ser que quando o dinheiro chegar, seus problemas agravem-se ainda mais, tá? Então, o que vai dizer se Deus está contigo ou não, não é sua carteira, não é seu cartão de crédito, não é seu carro, sua moto, sua casa bonita na beira da praia. O que vai dizer realmente é o seu grau de intimidade com o Senhor, ok? Vamos lá. Então Jacó sonhou, aspirou, esperançou. Este episódio da vida de Jacó faz-nos entender que somente quando, de fato e em verdade, descansamos no Senhor, as pedras transformam-se em travesseiro e podemos sonhar. Então é o seguinte, vamos lá. Quando Jacó deitou, a pedra ficou mole? A pedra virou borracha? A pedra virou almofada, esponja? Não. Continuou dura, pedra, dura, machucando, aquela pescoço. Mas como é que Jacó conseguiu repousar aquela coisa, aquele negócio todo e tal? Porque Jacó estava descansando. Quando você está descansando em Deus, meu irmão, aleluia, você vira até faqui, você dorme em cama de prego. Quem sabe você, eu dormi faqui, você vira até um faqui, se você tiver, no modo assim, só nesse sentido, tá? Que eu sei que as práticas do faqui lá são outras, só para dar um exemplo aqui. Mas se você, quem descansa em Deus, dorme até em cama de prego e não sente nada, tranquilo. Porque buscar de Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, lhe faz descansar, lhe faz repousar na doce e gloriosa presença do Senhor. Então o segredo ali não é o lugar deserto, o segredo ali não é a pedra, Jacó escolheu a melhor pedra, que é a mais lisa dentro, não.
A Bíblia vai dizer, o texto lá vai dizer que ele escolheu uma das pedras, ele escolheu uma, ele não escolheu a pedra, ele não especificou, tem que ser essa. Ele pegou uma pedra e falou, vem cá, quero. Então o segredo não é a pedra que você escolheu, nem a parte do deserto que você deitou, mas é quem está contigo ali, qual é o seu pensamento, quem está te guiando. Se Deus te guia, querido, pedra vira travesseiro. Se Deus te guia, deserto vira oásis. O segredo é caminhar com Deus, é permanecer na doce, gloriosa, santa, maravilhosa e poderosa presença do Altíssimo. Esse é o segredo, caminhar com Deus. Vamos lá, vamos continuar então. Então o ponto é esse, tá? O fato de Jacó estar com a mente voltada para Deus, Jacó sonhou com o céu, então faça isso. Se você arrancar da sua vida, tá? Novelas, né? Telenovela, coisa ruim, conteúdos aí, uma emissorazinha complicada aí, um lixo numa emissora, se você sumir com isso da sua vida, coisa ruim, aí é hora de sonhar com o céu. Quando a gente arranca coisas do mundo, coisas ruins, pensamentos contrários, coisas difíceis, aí é hora da gente sonhar com o céu. Jacó chegou até ali pensando em Esaú, vai me matar. Até ali, meu Deus, meu pai, aí deitou, descansou. Já que eu estou aqui, meu irmão não está aqui perto, eu vou descansar. Ah, meu Deus, vou descansar. E naquilo ali Deus foi chegando. Então, quanto mais coisa ruim, pensamento ruim você arrancar da sua mente, mais você sonhará e terá Deus se aproximando de você. Vamos lá. A visão da escada de Jacó. No sonho, então o ponto é que Jacó deitou e sonhou. O filho de Isaac viu o céu e terra interligados. O ponto é, gente, que a gente sabe que o capítulo 28 vai relatar-nos que Jacó chegou àquele lugar, tomou uma pedra, apoiou sobre o travesseiro, pôs o travesseiro, deitou sobre ela e ali teve um sonho. E esse sonho, a Bíblia vai dizer, eis que ele viu posto entre o céu e a terra uma escada. Jacó sonhou com uma escada que ligava, né, a terra ao céu e vice-versa, céu à terra. Uma escada que tocava o chão e ia até as nuvens, até o céu. Então, ele viu uma ligação. Então, quem descansa em Deus, vê o céu e terra ligado. Aleluia, que maravilha. Esta é possivelmente uma das mais belas mensagens contidas na visão de Jacó. Era como se Deus dissesse a ele, e ao mesmo tempo a nós, é claro, ainda que você esteja sofrendo em um grande deserto, eu estarei com você. Então aquela escada, Jacó dormiu, sonhou na pedra, e há quem diga que Jacó pegou uma pedra, porque a pedra geralmente ela tende a, durante o dia, né, o calor do deserto, aquele calor enorme na pedra, a pedra ela armazena, fica quente, armazena o calor, e à noite o deserto tende a esfriar muito, a temperatura cai muito, então durante o dia, calor, temperatura alta, elevadíssimas temperaturas, aí a pedra está ali absorvendo aqueles raios solares. Quando chega à noite a temperatura cai, fica frio, mas a pedra permanece quente, a pedra ela segura, ela absorve o calor e ela fica muito tempo quente, a pedra. Então, muitos vão dizer, há quem diga que Jacó pegou uma pedra por esse motivo. Então, a pedra ali à noite, quentinha, debaixo da cabeça dele ali, ele deitado naquela pedra quentinha. O ponto é aqui, que ele dormindo por cima daquela pedra, ele agora teve aquela visão, aquele sonho lindo, na qual ele viu uma escada enorme. O mais interessante é que ele não viu um elevador, né? Ele viu uma escada, ou seja, etapas, processo. Então, muitas coisas na nossa casa, na nossa vida, para que a gente realmente tenha a nossa casa ligada com o céu, e o céu sempre aberto sobre a nossa casa, a gente precisa, cara, entender que existem etapas. Aceitar a Cristo como Salvador, viver para Ele, entregar-se a Ele, obedecer à vontade, à palavra dEle, observar a palavra do Senhor. Então, existem degraus que a gente precisa estar galgando para ter esse acesso direto. Escada. E essa escada ligava céu e terra, interligado. Isso é maravilhoso. Então, com isso, era como se Deus estivesse dizendo, olha, Jacó, estou aqui. Não te abandonei, estou contigo. Você caminhou até aqui, eu te trouxe aqui. Você caminhará daqui por diante, eu irei contigo. Esse é o ponto maravilhoso. Então, essa escada mostra esse ponto, essa escada dá essa ligação. É claro que essa escada é um exemplo, lá também aponta para João 1:58, se não fala a memória, Cristo falando. Cristo é essa escada, tá? Cristo é a escada que liga o céu à terra, a terra ao céu, o homem a Deus, Deus ao homem. Cristo é aquela escada. A escada que Jacó viu representa Cristo. Como estamos falando de família, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas só para você aplicar lá. Então aquela escada é Jesus Cristo. Está lá na epístola, está lá no Evangelho de João, capítulo 1, tá ok? Ele diz que, né, veria ali o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é a escada. Então o ponto é esse, a escada ligava. Continuando, Deus, os anjos e nós. Nesse sonho, céu e terra interligados, Deus fala e anjos se movimentam. Então, a questão é que ele viu aquela escada
linda, tremenda, tocando o chão, subindo até o céu. Jacó viu aquela escada, e ali na escada que ele viu, havia anjos naquela escada, e esses anjos desciam, ou desculpa, melhor dizendo, esses anjos subiam, a ordem do texto é, subiam e depois desciam. Vou falar mais uma vez, para que eu não embole a ordem, se eu errar peço perdão. Acontece. Então ele viu a escada e os anjos primeiro, que estavam aqui embaixo. A ideia é que os anjos estavam junto a ele e iam subindo. E depois os outros vinham descendo. Isso é maravilhoso, gente. Isso aponta para muitas coisas na Bíblia. Uma delas é culto. O que é culto? Culto não é para a gente estar, Deus, eu vim receber. Culto é lugar de você entregar. Então os anjos, perceba que os anjos primeiro iam a Deus. Isso aponta para quê? Para que a gente precisa ir a Deus, buscar a Deus, render-se a Deus, entregar-nos a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus. A nossa parte, a nossa comunhão com Deus precisa estar sempre acesa dentro do lar, acesa na nossa casa. A nossa casa precisa estar antenada e sempre buscando. A família precisa buscar a presença de Deus. Aí vem a resposta. Os anjos que desciam apontam para a resposta de Deus chegando. Então o clamor da família a Deus retornará com resposta de Deus em favor da família. Precisamos ensinar, como família, a todos no nosso lar a clamar a Deus, a buscar a Deus, a entregar-se, a render glória a Deus, tá? A obedecer a Deus, a temer. O temor de Deus e a Deus deve estar presente todo dia, a todo instante da nossa casa. Então os anjos subiam primeiro, eles iam de Jacó para Deus e voltavam de Deus para Jacó. Então tudo que eu mando para Deus com amor, buscando e clamando a Deus, Deus me manda a resposta do céu. Então faça isso, a sua casa vai vencer. Ore pela sua casa, jejue pela sua casa, consagre pela sua casa, busque pela sua casa, leia na sua casa. Culto no lar para ontem precisa acontecer na sua casa. Amém? Nada de só de leitura, nada só de salmo aberto, a Bíblia aberta com Salmo 91, nada contra, é Bíblia, Salmo 91 é Bíblia, mas a gente precisa ler a palavra toda, aplicar na nossa família, tá? Não é achar que pregar na parede uma Bíblia aberta vai. A gente precisa viver a Bíblia, absorver o que está nela. Então vamos lá. Não podemos esquecer jamais de que há anjo de Deus em nossa casa. Então o ponto é, gente, deixa eu ler tudo para eu ficar mais claro para mim aqui, porque a hora já está correndo. Diante de problemas, dificuldades, conflitos, lágrimas, feridas, lutas, amarguras, frustrações, tensões ou medos, é preciso parar e descansar, pois o Senhor enviará mensageiros, seus mensageiros para nos guardar. O ponto aqui é, professor que está aí desse subtópico 1.3.1, entender, é claro que essa visão, como essa visão é uma visão maravilhosa, e havia uma dinâmica muito grande, um dinamismo muito grande nessa visão, os anjos se movimentavam, não estava parado cada um num degrau olhando para Jacó. Jacó deitado na escada, deitado no chão, perdão, sobre a pedra, a escada toca o chão, também toca o céu, Deus dizendo, estou contigo aí, olha eu aí, estou contigo, me busca, me clama a mim, e responder-te, anunciar-te coisas grandes de filme que não sabe, é só clamar, é só buscar que eu estou aqui. Aí os anjos se movimentando, movimento de anjos, sobem, aí outros descem. Enquanto um sobe, aquela coisa dinâmica, mostrando que o agir de Deus em favor dos que amam a Ele, dos que buscam a presença dEle, dos que vivem para Ele, Deus agindo em prol dos que estão ali buscando o seu reino, que maravilha. O interessante é isso também, aí é um ponto que o comentarista cita, e eu vou trabalhar com a revista, eu preciso também citar, o ponto que ele fala que a gente não precisa esquecer que há anjo de Deus em nossa casa. De que Hebreus 1.4 ou 1.14, que os anjos são ministros de Deus a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então os anjos, sim, Deus se faz valer de anjos para agir ao nosso favor. É claro que com isso não está abrindo margem para o famoso estudo que não é para essa lição, anjo da guarda. Eu não estou dizendo aqui, jamais direi que exista anjo da guarda, um anjo que está todo o tempo, o anjo do Senhor acampa ao redor, né, lá o Salmo 34, ao redor daquele que teme o livro, vai ver que o Senhor é bom, tá, mas isso não quer dizer anjo da guarda, você entende o que eu estou falando? Estou dizendo que Deus se faz valer, dos anjos para abençoar nosso lar também. Deus se faz valer dos anjos, isso é maravilhoso. Então, há anjo de Deus. Então, problemas que a gente vive aí, essas lutas, coisas que a gente passa aí, é preciso entender uma coisa, Deus enviará anjos. Mas tem um detalhe, gente, a palavra anjo, vamos ficar na palavra anjo um pouquinho aqui nesse tópico aqui. A palavra anjo aponta para dois sentidos para anjo na Bíblia aí. Primeiro, analisando seres angelicais, seres não humanos, são anjos. A Bíblia fala de anjos maus, anjos bons, anjos de Deus e anjos que estão contra Deus, mas anjos. Mas também, a gente precisa analisar a palavra anjos, no grego é a palavra angelos, e a palavra
hebraica, a palavra malach. Tá? Então, o que é o ponto a entender aqui? Né? Malach, malach. Então, todas essas duas palavras, anjo e malach, ou malach, ou angelos, aponta para mensageiros. Então, às vezes, essa palavra aí, anjo, é usada para homens, seres humanos também. Não que esteja comparando ele com os anjos, mas também simboliza mensageiros. Lembra lá de Apocalipse? Ao anjo que está na igreja. A palavra lá é angelos, mesma palavra de anjo. Então, homens aí, e Deus muitas vezes pode levantar sim um ser espiritual, um anjo, sim, mas Deus também usa pessoas, mensageiros. Nesse sentido, essas pessoas acabam atuando em nossas vidas como anjos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está esperando, você está orando, Senhor, manda um anjo, 6 asas, uma espada na mão de fogo para pelejar pela minha casa. Deus já mandou alguém para orar, uma pessoa está orando por você, intercedendo, aconselhando um amigo, aquela amiga que te liga e te aconselha. Deus já mandou anjo. O pastor te orientando, te ajudando, aconselhando sua vida ali, buscando de Deus para poder trabalhar lá na sua casa, orando pela sua família, conversando, aconselhando seu esposo, ou sua esposa, seus filhos, seus pais. Homens e mulheres que estão ao seu redor clamando pela sua vida são anjos. Anjos de Deus. Nem sempre serão seres. Tem gente que está pedindo, Senhor, manda querubim, serafim, manda Miguel, manda Gabriel. Mas Deus já mandou a Maria, o José, o Tião, o João, o Cosme, o pastor, fulano. Pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas que te procuram para lhe ajudar, não para ser pedra de tropeço. São anjos de Deus que Deus enviou para a sua vida. Você está passando um casamento difícil, tem pessoas orando. Ok? O difícil é aquelas que ficam te perguntando, e aí, como é que é? E o marido, ele voltou. O curioso, você manda para lá. Agora, os anjos, aquelas pessoas que te ajudam em oração, não querem saber detalhes da sua vida, mas eu estou orando, vamos orar, são anjos. Então, Deus usa anjos, humanos e seres angelicais, é claro, também. Então, não espere só o sobrenatural. Deus pode agir também e age no natural. Tem pessoas aí orando por você e você não está vendo. Lembra do casamento de Caná da Galileia? Acabou o vinho. Quem foi falar com Jesus? Maria, uma mulher, um ser humano. Não estou aqui exaltando a pessoa de Maria, você me entendeu. Mas Maria falou, Jesus, porque Maria, você entendeu. Maria chegou, eles não têm vinho, acabou o vinho. Então Deus pode usar uma Maria, alguém desconhecido, para falar com ele a respeito do seu casamento e você nem sabe. Enquanto você está aí achando que tem vinho, o casamento é uma alegria, é uma maravilha, o vinho é símbolo de alegria, achando que seu casamento é uma bênção, tem lá uma Maria falando com Jesus, Senhor, abençoa o casamento dele e dela, acabou, está difícil, o divórcio está chegando, eles não perceberam, mas é visível que eles não estão bem, eles estão tentando disfarçar, o casamento deles é aparência. Tem uma Maria lá, tem um José, alguém tem um anônimo lá, de joelho dobrado, falando do seu casamento com Jesus, pedindo vitória, e às vezes você mesmo que está passando pelo casamento, não tem coragem de dobrar o joelho e pedir e fazer o mesmo. Às vezes, tá? Então a gente precisa entender isso aqui, ok? Deus usa anjos, pessoas também, para nos ajudar. Então nós temos um exemplo aqui, uma imagenzinha para ilustrar isso aqui, para demonstrar esse ponto. Jacó deitadinho, na sua, tranquilo, e os anjos de Deus, só olhando o abençoado. Será que Jacó estava roncando, gente? Não sei. Será que o ronco dele, os anjos atrapalhou, incomodou os anjos? O ponto é esse, tá? O dinamismo aqui por trás da visão. Jacó deitadinho em cima de uma pedra, tranquilo, dormindo, sonhando com o céu, de cima de uma pedra, sonhando com o céu, e os anjos de Deus na escada, que é Cristo, Jesus é a escada. Então, Cristo é a escada que vai ligar sua família ao céu. Então, quer vitória? Família, busque a Cristo. Que seja Cristo o assunto da sua casa, aí a vitória chega. Que seja Cristo a esperança, a glória na sua casa, aí sim você vai ver o céu aberto sobre a sua família, ok? Glória a Deus. Segundo tópico, o encontro com Deus. O homem a quem Deus se revela, seja que modo for, jamais será o mesmo, depois de tê-lo conhecido pessoalmente. Então, o ponto é que a gente vai focar mais aqui, né, agora a partir dessa revelação, desse sonho, dessa visão linda que Jacó teve de Deus, Deus se revelando a Jacó nesse sonho. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse encontro, o que é o encontro com Deus, como um encontro com Deus pode realmente mudar a vida e o comportamento de uma pessoa e, é claro, de toda uma família. O encontro com Deus faz manter viva a nossa esperança. De geração em geração, sonhos foram sendo plantados no coração de Jacó. É verdade, irmão, a gente vê aí. E no deserto ele ouviu a voz do Senhor, dando-lhe garantia de sua bênção e proteção. Então Deus se revelou a ele no deserto. E falou com ele que seria com ele, eu sou contigo, por onde quer que fores. Onde quer que tu pisares, eu irei. Olha que coisa linda. Então Deus
se revela para ele no deserto. Jacó é um camarada, um sonhador, alguém que teve muito... Tanto é que ele não soube viver antes de seus sonhos. Ele tinha um sonho, não sei, de ser primogênito, aí tentou comprar, tinha um sonho, ele fez muita coisa e acabou errando, perdendo, falhando com isso. Tentou agradar, quem sabe, não vou entrar nesse mérito, mas possa ser, tá? É uma inferência minha, bota na minha conta o que eu vou falar aqui. Que seja um bereano, você não vai ver isso na Bíblia, mas bota na minha conta o que eu vou dizer aqui. Então é um pensamento meu, você não é obrigado a concordar comigo. Mas quem sabe, um dos sonhos de Jacó era agradar o pai. Porque Jacó não tinha essa oportunidade de sentar com Isaac, ou sair com Isaac, porque o Isaac gostava de sair mais com Esaú, porque Esaú era da caça. Quem sabe Isaac um dia tentou levar Jacó, porque tem pais que faz isso. Um filho já está quase jogando num time profissional de futebol e o outro não sabe nem chutar uma bola. Mas um dia o pai leva o filho que joga muito, leva o outro, vamos lá também, vamos lá. Joga a bola para aquele filho que não sabe, o filho tenta, ela cai, escorrega, tenta chutar a bola. Isso aí não tem jeito, isso aí não aprende. Aí ele já deixa, descarta. Então isso traz uma mágoa para o filho. Tá? Eu estou aqui tentando, coisando aqui, só conjectura minha, tá? Só inferência, pensamento meu. Mas quem sabe Jacó teria tentado agradar o pai e não conseguiu. Isso acontece. E um dos sonhos dele, quem sabe, é esse. Um dia poder agradar o pai. Pai, eu queria tanto que meu pai me amasse como eu sou. Tá? Eu não sei fazer as coisas que meu irmão faz, eu não sei caçar. Eu não tenho esse ímpeto todo que Esaú tem, mas eu amo meu pai, eu quero estar com meu pai. Mas, infelizmente, meu pai não me ama como eu sou. Meu pai não quer estar comigo, meu pai não dá acesso a mim perto dele e tal. Então, infelizmente, quem sabe ele sonhou com muita coisa dessa. Aí no deserto Deus se revelou a ele. Então, não importa o sonho, não importa a dificuldade, não importa a adversidade. Olha Deus chegando aí. E no deserto ele ouviu a voz de Deus. Isso é lindo. Ele ouviu a voz de Deus. E Deus deu a ele o quê? Garantia. Então, gente, a garantia de Deus é mais do que estendida. Uma coisa é você comprar algo e esse algo dizer que tem garantia. Aí, mesmo com a tal da garantia, quando dá defeito, corre lá para consertar, ver se sai. Mesmo com a garantia, se não fosse isso, não tinha o código de consumidor, não tinha tanto problema aí, né? Honda, patrulha de consumidor, não tinha nada disso. Mesmo com toda a garantia na mão, você compra um negócio com garantia, dá defeito com a garantia na mão estendida, você pagou por ela e ainda não consegue trocar nem consertar. É uma novela para você conseguir. Agora com Deus não, quando Deus garante, é garantido. Glória a Deus. A vida é feita de sonhos. Para subsistir neste mundo, a família precisa ter ideais. Então, a vida é feita de sonhos e a família precisa sonhar. Nós, como família, precisamos sonhar, gente. Os pais precisam gerar. Isso é maravilhoso, gerar. Em casa, sonhos em seus filhos. Olha que coisa linda. Os pais precisam gerar em casa, no lar, sonhos nos filhos. Os maridos precisam regar o coração de sua esposa com sonho. Então, gente, nós precisamos fazer que nossa casa sonhe. Sonhar em ampliar, em melhorar, em ter mais, em buscar. Sonhar em viver um ambiente melhor. Sonhar em todo mundo junto. Ele precisa sonhar. Nós precisamos gerar. Então cabe a nós, servos do Deus Altíssimo. Eu estou falando de família cristã. Eu estou falando aqui para a família cristã. Nós precisamos ter esse ambiente de sonho, realizações de Deus, vontade de Deus reinando no nosso lar. Os pais precisam passar isso para os filhos, desejo de crescer e buscar mais de Deus. O marido precisa regar. O que é regar? É todo dia, meu querido. A planta só vai crescer se você regar ela todo dia. Plantou, jogou uma água hoje e deixou para lá, ela vai morrer. Amor é isso, você precisa regar. Eu te amo, você é minha, você é linda, você é maravilhosa, você tá uma delícia. Aí se eu te pego, mulher, e você precisa regar o amor cada dia, meu querido. Sua esposa, mostrar para ela que ela é ainda a mesma pessoa que você casou lá atrás, que aquele amor, aquela chama toda, aquele desejo que você tinha ardente pela sua esposa. Aquilo no namoro, aquilo tinha que ser um paviozinho pouco, no noivado menos. Porque você só vai acender mesmo no casamento. É o casamento que o negócio pega fogo. E pega mesmo. Então é agora, meu irmão. Por que você ficou falando que te amo quando namorava, quando noivou, e agora que está casado deixou de amar, não dá mais carinho? Que negócio doido, esquisito é esse, irmão? Você precisa regar, meu filho. Regar. Todos os dias. Amar, regar, cuidar. Ok? Sempre, sempre, sempre. Esse é o ponto. Tá? Essa é a visão. Não perca aí, por favor, esse foco. E é claro, vice-versa, né? A mesma coisa também a esposa para com o marido. Eu estou só ganhando tempo aqui, ok? Continuando, vamos lá. Mantenha essa escada que liga céus e terra de pé o tempo todo. Não perca essa conexão. Gere sonhos em sua casa. Mantenha viva a esperança. Você está aqui, você precisa chegar a um lugar alto e você está aqui no chão. Como é que a gente faz? Escada. A gente pega uma escada,
põe ela em pé e através dessa escada, degrau por degrau, a gente chega e alcança o que a gente queria. Então esse é o ponto aqui. Para que a nossa família cresça, vença, receba de Deus, a gente precisa manter essa escada sempre em pé ali, ó, no lugar exato, para que a gente suba até lá e consiga e traga de lá também o que fomos buscar, a bênção. Então, maridos aí, pais, mães, essa escada que liga ao céu tem que estar sempre de pé. A parte de baixo na sua casa e a parte de cima no céu, ligando com Deus Todo-Poderoso. Sempre, sempre essa escada ali, ó, aberta para sua família, nunca fechada, sempre ligada em pé na sua casa. Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar sonho na sua casa, isso vai manter viva a esperança. 2.2. O encontro com Deus desperta-nos para a realidade de sua presença. Em Gênesis 28:16, lemos: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Olha que coisa interessante. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Deus, o onipresente Senhor, está onde não imaginamos. Então isso aqui já está explicado. Tá? O que já está explicado eu não vou explicar para ganhar tempo. Então Deus já está onde não imaginamos. Nas madrugadas, no silêncio, nas lágrimas, inclusive, o Senhor não se esqueceu de você. Ele não lhe virou as costas. Então olha que coisa linda. Então entender isso aqui, gente. Deus está sempre ao nosso lado. Deus estava lá. Olha o que Jacó diz. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Deus está aqui e eu não sabia. Quase que eu não percebo, quase que eu não vejo. Então muitas vezes Deus está e a gente não percebe. Não que não seja perceptível a presença de Deus, é que muita gente está tão carregado de problema, luta, a mente está em tantas coisas que não consegue perceber que Deus está aqui, Deus está lá, Deus está presente. Lembra-se dos discípulos, Mateus 14, no barco, quando Jesus veio ter com eles andando sobre as águas, à madrugada, a quarta vigília da noite, veio ter com eles andando sobre as águas, o que o texto vai dizer? Olharam para Jesus e disseram, é um fantasma, começaram a gritar, ficaram com medo. Não conseguiram reconhecer Cristo, por quê? Porque estavam em meio à tempestade. Reconheceram Cristo antes, multiplicou o pão, todo mundo comeu, o cesto sobrou para os 12, aí todo mundo viu Cristo. Quando veio a tempestade em alto mar, já não conseguiram reconhecer. Então a gente precisa entender e reconhecer que Deus está tanto no pão sendo multiplicado, na bênção, na bonança, como também na tempestade, nas provas. Deus está presente, Deus está conosco lá. E eles não reconheceram, disseram um fantasma. E gritaram com medo, o texto diz. Mas aí Cristo veio e disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Olha que coisa interessante. Então esse é o ponto, gente, entender que o Senhor está e às vezes a gente não percebe porque a gente está carregado de problema e não vê. E o Senhor não se esqueceu de você, Ele não virou as costas, entenda isso, Deus não virou as costas para você. Outro ponto que está aqui, ó, Daniel na cova dos leões é um exemplo vívido dessa realidade. O rapaz sobreviveu à veracidade das feras, porque o Senhor estava com ele no vale da sombra da morte. Então Deus estava com Daniel. A única coisa, gente, que eu teria a dizer aqui, não desmerecendo a lição, não desmerecendo a editora Central Gospel, não, eu amo muito trabalhar com esse material, não estou aqui bajulando, que ninguém me conhece, eu não preciso. Eu acho que eles nunca viram meu vídeo, tá? Nem sei se um dia verão alguém da DEVEC Central Gospel, a igreja lá, não sei, mas independente disso, eu não estou aqui para desmerecer, jamais. A única coisa que eu, ao ler isso, né, a única ressalva que eu fiz ao ler esse texto, foi que, pelo menos da minha parte, tá, gente? É o fato de que está escrito lá, Daniel na cova dos leões, está escrito assim, é um exemplo vívido dessa realidade. Ele diz assim, o rapaz sobreviveu à veracidade das feras. A única coisa que eu, particularmente, na lição não entendi foi o uso do termo rapaz aí, porque quando aconteceu o episódio da cova dos leões, Daniel já era um idoso, um ancião, então não era mais rapaz, tá? Não estou aqui fazendo correção, não estou aqui fazendo ressalva, muito menos criticando o material, tá? Só estou falando da minha parte, o que eu penso, a visão minha. Porque realmente Daniel, é o reino de Dário, então Daniel já não é mais tão jovem assim, né? Já havia acabado Nabucodonosor, já havia morrido o rei, então a gente vê aí Nabonido e Nabopolassar e todo esse processo. Então já havia passado muitos anos. Então quando Daniel foi posto na cova dos leões, ele já não era mais um rapaz, ele era já um idoso, um ancião. Tá? Daniel já estava beirando seus 80 e poucos anos quando foi para a cova dos leões. Segundo aí, a gente fazendo uma análise histórica, tá? Puxando a história. Eu só não entendi muito bem o termo rapaz aqui, mas isso não altera a bênção que é a lição, tá? É só uma visão minha aqui, só uma observação, tá? E vamos continuar aqui com a lição. Então o ponto é entender isso aqui, porque o Senhor estava com ele no vale da sombra da morte. Deixa eu fechar essa parte. Deus habita nossa casa. Então Deus está no nosso lar conosco.
Ele habita nossas dores. Então, quando a gente sofre, então Deus não está só quando a coisa está boa, gente. Quando o negócio está voando o prato, Deus está lá dizendo, olha eu aqui, busca a minha presença, entenda que eu quero mudar, eu quero acabar com essa guerra. A gente muitas vezes não entende isso. Então, habita nossas dores, Ele está no nosso grito, nosso sofrimento. Creia que em breve você dirá, assim como disse Jacó. O que Jacó disse? O Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. O capítulo 28, verso de número 16, foi lá o que o Jacó disse. A outra observação que eu teria a fazer, dessa vez é da minha parte também, está com base na lição, é uma visão minha, ok? Aí você usa se quiser, concorda comigo, se quiser, senão é obrigado, sinta-se à vontade. Mas o que me chama a atenção é que Jacó diz isso aqui, ó, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Mas se você ler o versículo inteiro, no início vai dizer o seguinte, e tendo Jacó despertado do sono, ele disse, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. Eu não sei se a tradução, alguma diz. E tendo Jacó acordado do seu sono, disse, o Senhor está... Então Jacó só disse que Deus estava naquele lugar e ele não sabia, quando? Depois que ele acordou, depois que ele despertou. Então, aqui está o segredo, gente. Para você um dia abrir a boca e dizer, Deus está na minha casa. Você só vai dizer isso depois que você acordar. Então é hora de acordar. Deus está nos chamando para... O mesmo Deus que te deu o sonho com céu, com escada, está esperando você acordar para você dizer, Deus está aqui. Você só vai entender, você só vai perceber que Deus está na sua casa, no seu lar, depois que você acordar. Então a palavra para você e para mim é acorda, desperta, põe-te em pé para que Deus fale contigo. Acorda, meu irmão, desperta. A vida, sim, tem sonhos, mas não é feita só de sonhos. Não dá para passar uma vida inteira sonhando. Tá? A gente precisa também acordar para a vida, acordar para as coisas. Quem sabe você está aí parado, inerte. Quem sabe você, jovem, está me assistindo aí a aula. Estou em casa deitado aí, liguei o YouTube, estou vendo a aula do Fernando Aquino. Desperta, acorda. Ajuda seus pais. Quem sabe você nunca pagou uma conta de água, de luz. Você não sabe como é bom pagar uma conta de água, de luz, de internet. Aqui você mais usa, tenho certeza que é energia, internet, que é o que você mais usa em casa. Chama seu pai e sua mãe e fala, tenho uma surpresa para vocês. Esse mês eu não quero minha mesada, não. Faça a minha mesada, transforme minha mesada, converta a minha mesada num pagamento de um talão de água, luz ou telefone. Eu quero ajudar aqui em casa. Faça isso. Quem sabe se você trabalha ainda, porque tem jovem que é bem. Trabalha, vai colocando no banco, no banco, no banco, no banco. Tem o salário dele lá no emprego dele, mas ainda dorme na casa da mãe e do pai, come da comida da mãe e do pai e não ajuda com conta e com nada. Então, querido, acorda, não tem o que fazer. Deus está nesse lugar, mas você só vai poder entender isso quando você acordar. Quem sabe você, marido, quer dizer, como eu queria dizer que Deus está na minha casa. Acorda, para de olhar para a mulher dos outros na rua. Para de olhar e falar, ei, mulherão, é isso que é mulher em casa, eu não tenho, mulher em casa. Para de dizer isso, diga isso para sua esposa, elogie a sua esposa, fala bem da sua esposa, ame a sua esposa, para de olhar para a mulher dos outros, para de esperar a mulher passar na rua, e depois que ela passar por você, você fingir que não olhou, aí quando ela olhar, você olhar para a parte de trás da mulher, para as costas, ou para uma parte que eu nem preciso falar aqui, você já olhar, já querendo, visando. Para com isso. Passe a olhar para a sua esposa. Aí sim, acorda. Acorda para a vida, acorda para a realidade, meu irmão. Acorda, minha irmã. Quem sabe você está aí amaldiçoando, só palavra contrária, só palavra de maldição contra o seu marido. Acorda. Você vai poder dizer, na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia, depois que você acordar. Porque quem está dormindo e sonhando não consegue dizer. Dormindo e sonhando você não fala nada. Você está inerte, parado, morto, morta, ali, sem vida. Mas quando acordar, então Jacó só disse depois que acordou. Então, acorda. O encontro com Deus faz nos transformar pedras em altares. A Escritura diz que de uma pedra Jacó fez um travesseiro. E de um travesseiro ele fez um altar. Olha que coisa linda, gente. Pedra. Até a noite anterior, era uma pedra. Uma simples pedra. Mas daquela noite, depois que Jacó acordou e viu, depois que ele entendeu que Deus estava ali, aquela pedra virou um altar. Olha que coisa tremenda, gente. Usa primeiro. Aleluia, meu pai está lindo. A primeira reação de Jacó, depois de identificar a presença de Deus no lugar em que passara a noite, foi o quê? Estabelecer com ele uma aliança. Altar é lugar de aliança. Altar é lugar de sacrifício. Entenda isso. Quem sabe aquela pedra, aquela luta, aquele problema, aquela adversidade que você passou muito tempo lutando contra aquilo,
é aquilo que vai te aproximar do altar, é aquilo que vai virar, aquilo que você vai dizer. Sempre que você olhar para aquilo, foi isso aqui, por mais difícil que foi na minha vida, tenha sido, foi através disso aqui que eu entendi que eu precisava acordar e despertar para a vida, precisava buscar para a minha família. Então, para a sua casa, irmão, faça isso, transforme as pedras que foram lançadas ou que vieram contra você em altares, sacrifício, busca a Deus. Trazendo esse episódio para a realidade do casamento, é possível afirmar que sem o pacto de entrega total e de completa fidelidade, os relacionamentos conjugais não passam de meros arranjos inconsequentes, irresponsáveis e egoístas. Então, esse é o ponto, gente. Aqui que está o segredo, ó, a gente fechar essa lição bem. Entender isso aqui, tá? Entender isso aqui. Que precisa haver um pacto, uma entrega total. De quê? De fidelidade, precisa ser fiel. Jacó fez naquele... Ele não só transformou, não foi só uma cerimônia que ele fez ali, só uma liturgia. Ele abriu a boca e o coração e fez uma aliança com Deus ali naquele altar. Então a aliança que nós fizemos com nossos cônjuges precisa ser honrada. A aliança que nós fizemos com nossos filhos, pais, precisa ser honrada, com a nossa família, a nossa casa, com Deus precisa ser honrada. Então use essa diversidade, essa pedra aí, para que dela saia uma grande aliança com Deus. Entregue a sua vida. De repente você está assistindo esse vídeo, está afastado, afastada. Aceita Jesus aí mesmo, se você estiver. Dobre o seu joelho aí na sua casa, onde você estiver assistindo agora, no celular, no trabalho, se der. Vai num canto ali, de repente você está no trabalho, vai num canto, no banheiro, se entrega, faz uma aliança com Jesus Cristo. Esse é o momento. Quem sabe você está no meio das pedras, aí, ó, nessas pedras aí. Jesus quer salvar você e quer fazer um altar no seu coração. Jacó entendeu que seria impossível manter uma relação espiritual com o Eterno sem passar pelo elo material dessa relação. Com sua atitude, Jacó disse: Senhor, as minhas escolhas serão as suas, porque sua também é a minha vida. Então Jacó fez uma aliança com Deus naquele altar. Ok? Então o encontro com Deus faz isso aí. Ele faz a pessoa transformar prova, pedra, dificuldade em altar, em lugar de encontro, em lugar de busca, em lugar de fidelidade, em lugar de santidade, em lugar de amor. Então, o mais difícil que esteja a sua casa, Deus quer fazer dessa mesma casa um altar. Entenda isso. Aí nós temos aqui o exemplo, na imagem para ilustrar. Jacó com a pedra, quem sabe preparou para dormir, depois no outro dia de manhã ele acordou, levantou aquela pedra e transformou aquela pedra num altar. Jogou azeite nela, óleo e fez um altar naquela pedra. Transforme as suas pedras em altar. Concluindo aqui a nossa aula, a nossa lição, quando Jacó levantou-se, o deserto transformou-se em Betel. Ontem à noite, correria, luta, problema, deserto. Durante a noite, deitado sobre a pedra, o céu se abre, uma visão linda, uma escada. Anjos sobem, anjos descem da parte de Deus. E o melhor de tudo, lá no topo daquela escada, Deus fala ao meu coração. Aleluia, que coisa tremenda. E quando ele fala comigo, eu entendo. Quando eu acordo, porque só depois que eu acordar é que eu vou entender. Então eu desperto, eu acordo para a vida, eu acordo para o céu, eu acordo para Deus, eu acordo para a minha família, eu acordo para o meu casamento, eu acordo para os meus filhos, eu acordo para a minha realidade, eu acordo para a minha vida aqui nessa terra. Entendo que eu preciso mudar. Aí quando eu acordo, eu pego aquela pedra que quem sabe à noite aqueceu a minha cabeça, mas doeu um pouquinho. Quem sabe eu acordei levantei até meio dolorido por causa daquela pedra, mas aquela mesma pedra, aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, aquele problema, eu ergo ele. Eu pego o azeite, eu deito em cima daquela pedra. Ali eu falo com Deus, eu me entrego a Deus, eu retorno a Deus, eu ponho a minha fidelidade diante de Deus. Ali eu retorno o meu casamento, eu reconheço os meus erros, eu digo para minha esposa o quanto eu a amo, eu ouço dela o quanto ela me ama, eu digo aos meus filhos, eu cuido da minha casa. Ali eu faço uma aliança com a minha família, eu faço uma aliança ali com Deus, com a minha casa, com Cristo, com o Espírito Santo. Ali eu me transformo uma nova pessoa, uma nova criatura. Ali eu mudo diante de Deus. Que coisa linda. E aquele lugar passa a ser Betel. Aleluia. A palavra Beit, do hebraico, Beit, casa, El, ou El, do hebraico, Bet El. Betel, português, Bet El, do hebraico. Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. A sua casa pode se tornar também casa de Deus. Pessoas podem chegar na sua casa e falar: como eu sinto a presença de Deus nesse lar. Mas primeiro, acorda, filho. Acorda, porque Deus quer falar contigo. Quando Jacó levantou-se, o deserto transformou-se em Betel, a pedra transformou-se em altar. Deus mudou a sorte daquele que veio a se tornar um patriarca da nossa fé. O homem virou outra pessoa depois daquele dia. Peça ao Senhor que sonde o seu coração.
para que você consiga mudar o que precisar ser mudado. Estabeleça com ele uma aliança que envolva também a sua família. Que as pedras postas no seu caminho hoje sirvam-lhe de travesseiro, que os seus desertos sejam lugar de descanso e muitos sonhos. Acredite, a seu tempo Deus operará milagres na sua casa. Receba esta palavra em o nome de Jesus. Assim eu encerro, assim eu quero agradecer a Deus, mais uma vez, aos amigos que eu citei lá no início do vídeo, a você também que queira se tornar amigo aí do nosso canal, orando por nós, intercedendo por nossas vidas, nos ajudando aí. Se você desejar, se for do seu desejo, irmão, eu nunca obrigo ninguém a nada, quem sou eu? Se você desejar curtir aí o vídeo, curta, compartilhar, falar desse canal para outras pessoas. Se sentir o desejo de nos convidar a estar com vocês, é você quem vai fazer, não sou eu que vou obrigar ninguém a fazer nada. Que se quiser que a gente esteja com vocês pessoalmente, sim, vai ser um prazer atender o convite de vocês, tá? Minha casa, minha família, minha esposa, meu filho, estamos juntos aqui para servir a Deus, junto a vocês, tá? Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, querendo Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém.